Olá, estamos de volta com o nosso programa Paraná Zen. E esta é, acho que a semana mais forte, espiritualmente falando, de choques de energias no mundo inteiro, né? Eu desconheço uma outra data, claro, além do Natal, né? Que o Natal também nos traz uma magia, né? O Natal traz aquela magia de alegria, o Natal nos traz aquela magia nos remete à felicidade, à troca de presente, à junção de família, né? E é claro, também a gente pode falar aí que o pessoal dos Estados Unidos, daqui a pouco, aí final do mês, tem Ação de Graças também, né? Cada país vem culturalmente, né? Nós aqui no Brasil também temos o Carnaval, que nos traz bastante alegria e tal, mas nós estamos agora, a gente recém passou agora, nessa semana, um período de 3 datas que balança, né? Espiritualmente balança e balança o mundo inteiro. Independente da tua religião, independente do país que você tá, da cultura que você segue, pelo menos uma dessas 3 datas aqui, que são, né, consequência aí, sequencialmente de datas, uma dessas aqui, pelo menos, você balançou, mexeu e não passou desapercebido. Como para muitos, as 3 datas devem ter passado percebidos aí, né? Do que eu estou falando? Nos Estados Unidos agora, o forte que é, o pessoal aí já pegou a cultura aqui no Brasil, que foi o Dia das Bruxas, né? Na viradinha do mês agora, dia 31, né? O Dia das Bruxas, que foi assim, vem crescendo no Brasil a cultura cada vez maior, cultuar as bruxas, tirar um dia para as bruxas. A gente vê aí decorações em lojas, a gente vê já as crianças, né, batendo nas portas, a gente já recebe ofertas e promoções no telefone de lojas, né, que vem enviando aí, e fora as decorações que muitos condomínios, muitas casas já vem fazendo. O pessoal já vem decorando as casas, igual aquele clima de Natal, ou aquele clima que a gente via nos filmes, né? Os filmes americanos, o pessoal decorando as casas, Dia das Bruxas e tal. E tá remetendo agora, tá vindo agora, né? A gente passa no shopping, a gente vai passear e ver aquelas decorações, aquele negócio assombroso, né? E é bacana porque tá trazendo já essa geração de crianças agora. Eu, do meu tempo, no colégio não tinha essa coisa de Dia das Bruxas, né? A gente não tinha isso, a gente via por filmes da sessão da tarde, a gente via por vídeos e na televisão que passava alguma coisa, né, lá dos Estados Unidos, doce travessuras e tal. E aí vira o mês e chega dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, né? Aquela força, né, da Igreja Católica, que traz o dia dos santos, que traz o dia de você rezar pelos santos, né? E justamente bem naquela virada, né? Então, olha a força, olha o choque de energia que a gente tem aí. É uma força tremenda, né? Porque aí você deixa de falar, poxa, agora no dia 1º é só os católicos que rezam, ok, né? Tudo bem, né? O protestante, ele não teve o Dia das Bruxas, o protestante, ele também não teve o dia de Todos os Santos, então, né? Mas, né? O protestante vai acabar caindo no dia de Finados, que aí não tem religião que escape, né? Virou uma data fundamental mundialmente, né? É um dos dias que o México mais atrai turistas, porque a forma como o México trata o Dia dos Mortos, quando tive ao México, foi aí quando eu passei a entender um pouco melhor
é o respeito para com os mortos, né? Quando a gente vê ali o pessoal do budismo como é feito, quando a gente vê o pessoal de outras religiões aí tratando esse dia, essa data, né? Nós aqui no Brasil, que a gente faz? Né? O cristão em geral, o pessoal enfim, católico ou né, o que geralmente, né, o protestante, o que a gente faz? A gente leva flores, né? Leva flores ao cemitério, a gente acende velas e nós rezamos para as almas dos nossos entes queridos, né? E me lembro, pequeno, meus avós já, nesse dia, não ligavam televisão. Nesse dia não ligavam rádio. Era igual a Sexta-feira Santa. Era um dia de rezar e era um dia, ó, silêncio. Não faz barulho nessa data, né? E a gente chega agora nesse boom de energia e de datas que cada vez estão mais entrelaçadas, que cada dia estão mais assim, ó, uma amarrando com a outra, né? Então a gente começa lá com o Dia das Bruxas, dia 31, a gente vem dia 1º com o Dia de Todos os Santos e agora, dia 2, né? O Dia dos Mortos, dias de finados. Então dá uma olhada aí, que o calendário por si só, ele foi muito bem projetado, né? Quem deu as datas ali não foi em vão, né? Não foi em vão. A gente vem com uma data amarrada, entrelaçada a outra na parte de energia, tá? Em qualquer um de nós vai mexer a fé. Ah, Johnny, mas o Dia das Bruxas não tem nada com a fé, é um folclore, ok, mas o nosso carnaval também é um folclore, mas nos remete a uma festa pagã lá atrás da Igreja Católica, né? E que ela também nos traz uma energia, que ela também fala de fé, ela também fala, né? E o carnaval não existe só aqui no Brasil, tem vários países aí que fazem, né? Enfim, até Itália, quantos países aí, aqui na Bolívia é forte, na Argentina é forte, no México é forte, mas que nós não podemos negar que a festa do Dia das Bruxas, talvez ela já está mais importante do que o próprio Dia de Todos os Santos, isso tá. Se nós chegarmos para qualquer criança aí que está na escola, ou qualquer jovem, perguntar quando é o Dia das Bruxas, ele vai saber dizer. Quando é o Dia de Todos os Santos, ele não vai saber dizer, né? Ele não vai saber dizer, tá? Mas é uma data importantíssima, ela está aí, né? Para quê? Para segurar, para amarrar as duas datas aí festivas, importa se for folclórica ou não, mas ela tem um peso de energia aí sobre isso, um peso espiritual. Então, eu estava fazendo uma busca aí, enfim, né, o que trazer para vocês aí, né, nessa data. Vocês recém passaram esse final de semana aí, fantástico aí com o pessoal, as crianças correndo aí durante a semana, aquela correria de escola, preparando fantasia, né, vocês muitos já comprando os doces para pôr em casa. Aí veio o dia 1º, pronto, foram aonde? Na missa. E aí dia 2, cemitério. Rezar, rezar e rezar. E cultuar. Cultuamos as bruxas, cultuamos os santos e cultuamos os mortos, né? Então fui fazer uma busca, gente. Eu queria uma explicação sobre a data de finados, sobre a data dos mortos, que não fosse aleatória, né? Eu queria uma explicação. Por quê? Porque a gente cultua essa data desde do século II, desde lá de trás, né? E ela veio em primeiro impacto com a Igreja Católica, né? Para rezar pelas almas, até porque os cemitérios das igrejas católicas, lá no princípio, eles eram do ladinho da igreja, né? Era grudadinho aí, né? Hoje que os cemitérios já têm as suas afastado de igreja, já se desvincularam muitos deles, né, do título igreja, né? Salvo os luteranos, que a gente anda por aí e ainda vê cemitérios luteranos cercados, é claro, tem os cemitérios israelitas, cemitério de judeus e tal, que né, ainda preservam somente a eles essa
essa, como é que eu vou dizer para vocês, necrópole, né? Preservam vocês essa necrópole. Então, encontrei um vídeo excelente do padre José Carlos, onde ele dá uma explicação fantástica e quebra muitos mitos com respostas, tá? E é esse material dele, depois eu quero que vocês entrem no canal dele, sigam ele lá, que ele traz aí respostas pra gente pro dia a dia, que eu quero que vocês acompanhem a partir de agora, junto com o padre José Carlos, explicações sobre o dia de finados. Assista. Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre o dia de finados. Você sabe como surgiu o dia de finados? Sabe o que significa essa data, esse dia, essa celebração? Você sabe por que se reza pelos mortos? Há alguns equívocos sobre essa data. É sobre isso que quero conversar nesse vídeo, trazer nesse vídeo de hoje. O dia de finados é também conhecido como dia dos fiéis defuntos, dia dos mortos, e é uma data que a igreja celebra no dia 2 de novembro. É uma data de celebração muito antiga na igreja. Na tradição da igreja, o dia 1º de novembro, como nós sabemos, comemora-se o dia de Todos os Santos. É quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça. Então, celebrar Todos os Santos, dia 1º, véspera do dia 2, do dia de finados, é oração para aqueles que morreram em estado de graça, que alcançaram as santidades, aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Agora, no dia seguinte, o dia 2, ele foi considerado o dia mais apropriado para fazer as orações por aqueles demais falecidos que precisam da ajuda nossa, ajuda dos vivos, para serem aceitos no céu através das nossas orações. É por isso que o dia 2 de novembro se celebra o dia dos fiéis defuntos, ou o dia de finados, ou o dia dos mortos, dia de rezar por aqueles que ainda não alcançaram a graça de estar nos altares. E por se tratar de uma festa, de uma celebração muito antiga na igreja, tem-se notícia que desde o século II da era cristã já tinha cristãos que rezavam pelos falecidos, que visitavam túmulos, principalmente o túmulo dos mártires, e que faziam essas visitas com a finalidade de rezar por eles, de rezar por aqueles que morreram. E isso lá no século II da era cristã. Depois, no século V, a igreja já dedicava um dia para rezar para os mortos, ou pelos mortos, por todos os mortos, aqueles os quais ninguém rezava, dos quais ninguém se lembrava. Então, esse dia foi escolhido para rezar pelos esquecidos. É claro que quando você ama alguém, você não esquece jamais. Mesmo que aquela pessoa morra, você vai lembrar sempre dela. Mas tem muitos mortos esquecidos, então esse dia é para rezar para todos os mortos, sobretudo aqueles que são esquecidos. Por isso a igreja criou essa data para rezar pelos mortos. O dia de finado, como hoje ele é conhecido, ele foi instituído inicialmente no século X. Então, só a partir do século X é que nós vamos ter uma celebração, um dia específico, como o dia de hoje. E ele foi instituído no século X, numa abadia beneditina, na França, por um abade. Esse abade, ele se chamava Odilo, alguns chamam de
Odilon. Depois ele se tornou Santo Odilon. Ele viveu do ano de 962 a 1049 e foi Santo Odilo ou Odilon, que sugeriu que o dia 2 de novembro daquele ano de 998, os membros da abadia da qual ele fazia parte, ele sugeriu para que eles pudessem rezar todo ano, no dia 2 de novembro, orações pelas almas, para aqueles que já partiram, aqueles que já morreram. Então, como sugestão do abade Odilo, Odilon, a abadia toda começou a celebrar, naquele ano, todo dia 2 de novembro, orações pelos mortos. Essa ação desse abade Odilo, ela buscava resgatar elementos principais da cosmovisão católica. A perspectiva de que boa parte das almas dos mortos estava no purgatório, passando por um processo de purificação, para depois entrar no paraíso, para depois entrar no céu. E então, nesse processo de purificação, rezar por elas seria algo fundamental para que elas pudessem adentrar aos céus. Essa tradição existe até hoje. Muitos santos, como por exemplo Santa Gema Galgani, ela tinha essa prática de rezar fervorosamente para as almas do purgatório e ela recebia depois notícias daquelas pessoas, o caso de Irmã Teresa, por exemplo, que ela rezou muito pela alma dela que estava no purgatório e quando ela se purificou e entrou no céu, ela veio agradecer a santa pelas orações. Então, nesse estado de purificação, as almas necessitam, segundo a doutrina católica, de orações, das nossas orações, para que elas possam receber a misericórdia divina através da intercessão dos santos, das nossas orações, da Virgem Maria e principalmente do próprio Jesus Cristo, para poder entrar no céu. Então, rezar por essas almas é fundamental. Então, a celebração do dia 2 de novembro, ela nasce com essa finalidade de rezar pelas almas do purgatório, pelos mortos. Quando rezamos pelos mortos, a gente não sabe quem é que está no purgatório e quem não está, então reza-se por todos e a alma que estiver no purgatório, ela pode receber os benefícios da oração e adentrar aos céus. Então é com essa perspectiva que se criou o dia ou um dia para rezar pelos mortos. Nos séculos da Baixa Idade Média, lá pelo ano 10 e até o século X e o século XV, período aí da Baixa Idade Média, a prática de orações pelas almas tornou-se, então, algo bastante popular na Europa, ficando conhecida pela alcunha de Dia de Todas as Almas. Essa prática remonta, então, ao período do cristianismo primitivo, do século II, como eu disse lá no início, e século III, quando os cristãos, perseguidos pelo Império Romano, enterravam e rezavam por seus mortos nas catacumbas subterrâneas da cidade de Roma. Roma é uma cidade que tem muitas catacumbas subterrâneas e ali, naquele período, as pessoas rezavam por os mortos que estavam nessas catacumbas. Com a descoberta da América e o processo de colonização, os colonizadores, sobretudo os portugueses, aqui no caso do Brasil, os espanhóis aí dos outros demais países da América Latina, trouxeram esse costume da Europa aqui para o nosso continente, para o continente americano, e o dia escolhido lá na Europa, lá na França, por Santo Odilon, vai tornar aqui na América, e no nosso caso aqui no Brasil, uma data muito popular. Tanto é que aqui no Brasil, agora, atualmente, de uns anos para cá, tornou-se feriado, uma data importante. Vale lembrar também que a doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar, para justificar a posição
a postura, o gesto, o costume de se rezar pelos mortos. Então, se nós pegarmos aí o Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens bíblicas que mostram a importância de se rezar pelos mortos. Alguns exemplos nós encontramos lá no livro de Tobias, no capítulo 12, no versículo 12. Nós encontramos lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 18 ao 20. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 32. Nós encontramos no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, do 43 ao 46, textos, referências diretas à oração pelos mortos, o porquê de rezar pelos mortos. E aí então a igreja se apoia nessa prática de mais de 2000 anos para justificar a oração pelos mortos. Nos dias atuais, apesar do processo de secularização que as sociedades todas do mundo vêm passando, e a própria civilização ocidental vem sofrendo aí características da modernidade, da pós-modernidade, mesmo assim, o Dia de Finados continua sendo uma data muito especial no calendário da humanidade desse século, deste milênio, no qual a memória dos entes queridos que já se foram nos vem à mente nessa data, de um modo muito especial. E também, claro, de milhões de pessoas que se dirigem aos cemitérios nesse dia para levar flores, para rezar, para levar velas, fazer orações, manifestar seus sofrimentos, seus sentimentos, suas lágrimas. Há muitos costumes, depende de cada país também, né? Tem país que costuma levar, nós costumamos levar flores, mas tem países que levam comida, tem culturas que levam comida e outros objetos, enfim, varia muito de cultura para cultura, mas quase todos os países, todas as culturas têm essa prática de rezar pelos mortos, sobretudo nesse dia 2 de novembro. Mas vamos lá, algumas dúvidas que as pessoas têm, que eu já vou esclarecer aqui também, para que você possa entender melhor. Selecionei aqui algumas perguntas que eu vou responder agora, dúvidas sobre essa temática. É ruim acender velas pelos mortos dentro de casa? Tem gente que tem essa dúvida. Eu posso acender uma vela para um ente querido, para uma pessoa falecida dentro de casa? Claro que pode. Não tem nenhum mal em fazer isso. O morto não vai vir porque você acendeu a vela, não. A vela é um gesto de você mostrar a sua oração, de você mostrar a sua vigilância, a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado, o simbolismo da vela é isso. Então, não tenha receio, pode acender vela sim dentro de casa pelos mortos. Não é pecado, não atrai os mortos, enfim, é superstição achar que isso é negativo. Outra pergunta, é pecado ir ao cemitério? É pecado não ir ao cemitério no dia de finados? Também não é pecado, mas a igreja concede indulgência plenária a quem vai rezar no cemitério no dia 2 de novembro, quem vai à missa no dia 2 de novembro, recebe indulgências da igreja. Mas não é pecado também, se você não gosta de ir ao cemitério, não tem problema algum. Se eu for ao cemitério e passar sobre um túmulo, dá azar? Tem gente que acha que se passar em cima de um túmulo, se pisar em cima de um túmulo, dá azar. Isso não passa de superstição, tá ok? Não há problema algum. É claro que é uma questão de respeito, né? Você não vai pisotear um túmulo para profaná-lo. Mas se sem perceber você passou em cima de um túmulo, às vezes alguns são bem reto ao chão, a pessoa nem percebe. Não tem problema nenhum, não dá azar não. Isso é mera superstição. Como é superstição também essa outra pergunta aqui. Tenho que trocar de roupa quando chego do cemitério? Tem gente que vai ao cemitério e chega em casa, deixa o chinelo lá na porta, o calçado lá na porta, porque não pode entrar com terra de cemitério dentro de casa, não pode ficar com a roupa que foi ao cemitério. Isso não passa também de superstição. Não tem nada a ver esse procedimento. Outra pergunta. Posso levar flor artificial no cemitério? Pode. A maioria das flores que estão no cemitério são flores artificiais.
Aliás, lugar de flor artificial é no cemitério, não é na igreja. Tem gente que traz flor artificial para a igreja. Não, a igreja é lugar de gente viva. Agora, uma flor morta, como são as flores artificiais, pode sim, não tem problema nenhum. Se você achou bonita, acha que vale a pena, pode levar. Outra pergunta aqui. Missa do dia de finados é missa de preceito? Para aqueles que não sabem, missa de preceito é aquelas missas que você não pode faltar. Né? É pecado você faltar numa missa de preceito. Tem gente que vai e se confessa quando faltou uma missa dominical, por exemplo. As missas dominicais são missas de preceito. Mas as missas do dia 2 de novembro, a missa do dia 2 de novembro não é missa de preceito. Portanto, se você não for, não há problema algum. Agora, é importante ir para rezar, é uma forma de você lembrar como é importante ir todos os dias à missa, se você puder. Não vá só porque é obrigação, porque é preceito. Vá porque você é uma pessoa devota, porque você é uma pessoa religiosa, católica, de fé. Então, não tem problema, não é missa de preceito, a missa do dia 2 de novembro. E uma última pergunta aqui, qual é a cor oficial do dia de finados? É roxo ou preto? Preto é a cor do luto. O preto foi do dia de finados há muito tempo. Agora é uma cor paralitúrgica. A cor oficial do dia de finados é a cor roxa. Então, se você vir alguém de preto no dia de finado, uma estola preta, pode usar, mas hoje é considerada uma cor paralitúrgica. A cor oficial do dia de finados é a cor roxa. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, espero que vocês tenham gostado aí da explicação dele, foi fantástico. E é claro, a gente nunca sabe tudo, né? Às vezes aí, se você tem um pouco mais de conhecimento, alguma coisa, escreve pra gente aqui, vamos debater, né? Vamos ampliar o nosso conhecimento espiritual sempre, né? Aproveitando a bênção do Padre José Carlos Pereira, a gente se estende aí até vocês, agradecendo mais um programa aí, e voltamos semana que vem aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Axé!